Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá para mais uma leitura. Vou pedir para vocês escolher uma das duas opções. Temos a opção de número 1, o quartzo branco, e a opção de número 2, o quartzo rosa. Se conecte a uma das duas opções. O tema, do vídeo é sua carreira profissional, o seu trabalho. Vamos ver quais são as novidades, o que é que vem aí nos seus caminhos profissionais, tá? Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, se sinta acolhido aqui pelo nosso canal e pela espiritualidade. Já te peço para se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo para os seus amigos e deixa seu like, tá? Não se esqueça de deixar o like, pessoal. Bom, se você sentir no seu coração de assistir as duas opções, eu até recomendo, porque às vezes o baralho é que te escolhe, ou também a espiritualidade que escolhe a opção para você, tá? Lembrando que é uma leitura intuitiva também, coletiva, atemporal, então ela vai valer a partir do momento que você estiver assistindo esse vídeo, certo? E como é uma leitura coletiva, não vai só para 100% para as pessoas, para todo mundo. Aí você só acolhe no seu coração o que você sentir, que é para você, tá certo? Vamos lá, eu já vou começar. Acho que já deu tempo, de você escolher. Vamos lá, eu vou colocar aqui a opção de número 1, que estava aqui do lado, para você não confundir. Vou começar primeiro com o tarô. Eu vou utilizar, eu acabei não falando, eu vou utilizar tanto o tarô quanto o baralho cigano, o mesmo tarô e o baralho cigano nas opções, tá certo? Vamos lá. Sua carreira profissional nas cartas, o que é que vem de novidade, quais são as mudanças, o que é que vem aí nos seus caminhos profissionais. Se conecte aqui comigo, tá? Procura um lugar tranquilo para ouvir essa mensagem, não veja essa mensagem na correria, tá certo? Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar em relação à sua carreira profissional. Agora vamos julgar se ela fosse de espiritualidade, se ela fosse dos guardiões, se ela fosse dos Exus, se ela fosse das babaxias, se ela fosse do povo cigano, de cigano, se ela fosse força. Vamos ver aqui. Vamos lá. Ó, a carta que tinha virado, o valete de copas. Bom, vamos lá. Daqui a pouco eu continuo com mais cartas, tá? Se eu sentir de puxar mais, eu vou puxar mais. Vamos lá, o cachorro começou, Como sempre. Bom, pessoal, para você que se conectou a essa opção, em relação ao seu trabalho. Aqui a espiritualidade vem falando para as pessoas que estão passando por algum tipo de dificuldade dentro do ambiente de trabalho. Eu vejo uma ajuda chegando para você, tá? Aqui eu vejo uma ajuda que vem, de alguém específico. Pode ser uma pessoa que você já conhece ou que você venha conhecer lá no futuro. Eu vejo que é uma ajuda que vem, pode ser uma parceria, inclusive, no ambiente de trabalho, tá? Então, assim, essa pessoa que vem, ela vem para somar, no sentido de vocês fazerem algo juntos, um contribuir na vida do outro em relação à sua carreira profissional, tá? Em relação ao seu trabalho.
Então eu vejo que é a própria, como é que eu posso falar? É a própria atuação da espiritualidade, né? Porque aqui caiu 2 cartas de 6, né? Em sequência. E ainda mais com os enamorados aqui, eu vejo a atuação da espiritualidade colocando essas pessoas no teu caminho, que é para justamente te auxiliar na tua jornada em relação à tua carreira profissional. Eu não sei o que você está passando nesse momento em relação ao seu trabalho, algum problema, alguma dificuldade ou algo que você precisa resolver, seja um papel, uma documentação, né? Ou algo que você precisa movimentar, uma mudança que você precisa fazer na sua carreira profissional. Eu vejo sempre aqui nos teus caminhos, né, a espiritualidade colocando pessoas. Eu vejo muito os teus guardiões, né, eles colocando, intuindo, né, algumas pessoas no teu caminho para te auxiliar, para te ajudar na tua jornada. Inclusive eu vejo você recebendo boas notícias, né, em relação ao seu trabalho. Então aqui a espiritualidade vem falando que o seu trabalho ele é extremamente importante. Eu não sei o que é que você faz, se você oferece algum produto, algum serviço, ou enfim, eu não sei que tipo de trabalho é o seu, até porque é uma leitura coletiva, então você adapta. Porque eu vejo a espiritualidade aqui falando isso, que o seu trabalho é extremamente importante, auxilia e ajuda muitas pessoas. Cada um de sua forma, tá? Então eu vejo a espiritualidade falando sobre isso aqui. Aqui eu vejo um novo recomeço, tá? Aqui já é uma outra informação, tá? Aí essa informação já terminou, vamos para uma próxima, tá? E aí você vai se adaptando a cada mensagem, tudo bem? Então aqui eu vejo para algumas pessoas, eu vejo uma nova fase que se inicia no seu trabalho, um novo começo, tá? E é um começo que a espiritualidade vem falando que precisa muito que você seja, você tenha estratégia. Você precisa ter estratégia. Aqui eu vejo que você vai ter, né? A espiritualidade falando para você ser, aqui eu vejo muito para você utilizar a sua inteligência, as suas estratégias, algumas ações que você tem que tomar que vai proporcionar aí um caminho melhor para ti, tá? Então eu vejo você usando a sua estratégia, a sua inteligência para você conquistar novos caminhos. Aqui a espiritualidade vem falando de uma fase também, né? Uma finalização de uma fase de dificuldade, né? Aqui a espiritualidade vem falando de uma transição, né? O seu trabalho passando por uma transição, saindo alguma situação, né? Alguma fase difícil e chegando um novo caminho, né? Aqui eu vejo também para algumas pessoas um momento de aprendizagem. Algumas pessoas que se conectou a esse cristal aqui, né? O quartzo branco, eu vejo pelas cartas que uma parte das pessoas, né? O seu trabalho ele é novo para você. Eu não sei se você está começando agora esse trabalho. Tem pouco tempo, eu vejo pouco tempo aqui para algumas pessoas, pouco tempo mesmo, sabe? Não é um trabalho que eu vejo que você passa, sei lá, 10 anos, né? 20 anos, não vejo isso. Eu vejo que é um trabalho extremamente novo para você. Você ainda está passando por um processo de aprendizagem. A espiritualidade vem falando para você ter um pouco de paciência consigo mesmo, consigo mesma, porque você está aprendendo, você está evoluindo, você está fazendo muito bem o seu trabalho. Entende? Por isso que a espiritualidade vem falando dessa ajuda, você ajudando outras pessoas através do seu trabalho e você também tendo essa ajuda através de outras pessoas, né? De outros profissionais. Então, é um trabalho completamente novo para você. Você está aprendendo, você está aperfeiçoando cada vez mais. Então, é importante você buscar o autoconhecimento, né? O autoconhecimento é extremamente interessante, que você precisa também se entender para poder atender outras pessoas, compreender suas fragilidades, suas inseguranças, os seus medos, para que você possa trabalhar tudo isso e potencializar, né, os seus dons, os seus talentos, tá? Então aqui eu vejo você passando por um processo de aprendizagem mesmo. Então é importante você buscar estudar também, né? Talvez especializar em uma área, se atualizar, tá certo? Então aqui eu vejo nos próximos dias, né,
a sua criatividade extremamente alta, né? Eu vejo você vai estar extremamente criativa, usando a tua criatividade, os teus dons. E aqui, para mim, a carta do mago mostra que você vai ter total capacidade, né? Aqui o 7 de espadas, ela fala muito de questões de traições e tudo mais, mas eu não vejo isso aqui nesse contexto, tá, gente? O 7 de espada, na minha intuição, pelo que eu vejo aqui, está falando de estratégia, né? Novamente, espiritualidade falando de um novo recomeço, uma nova fase na tua carreira profissional, que você vai tentar criar algum tipo de projeto, ser estrategista mesmo, né? Nesse novo recomeço, tá? E eu vejo que a carta do mago mostra muito que em relação ao teu trabalho, no futuro, os recursos eles vão estar nas suas mãos. Por mais que você está percebendo aí que está faltando algo, né? Você, no decorrer da caminhada, você sentir que está faltando algum recurso, né? Eu vejo a espiritualidade te ajudando, te auxiliando para você conseguir resolver, tá? Então, assim, caiu a carta, os arcanos maiores, caiu o mago e os enamorados aqui. Quer dizer, você vai tomar muitas decisões nos próximos dias, né? Ou nas próximas semanas em relação ao seu trabalho, e vão ser decisões muito assertivas, né? Eu vejo você fazendo várias escolhas, inclusive, né? Vamos lá aqui, vamos puxar mais cartas em relação ao seu trabalho, sua carreira profissional, o que é que vem de mudança, o que é que vem de novidade. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, tá certo? Vamos ver o seu trabalho, vamos puxar mais cartas aqui. Olha que interessante aqui. A espiritualidade está confirmando para mim o que vê na intuição. Eu entendi. Nossa, que bonito. Muito bonito a tua leitura. Vamos lá, olha, ó, quem tá falando? A rainha de copas, ó. No fundo é a cigana aqui, ó. Agora quem tá falando é a cigana, tá, gente? Vamos lá. Olha, o que a cigana me falando aqui para vocês, né? Que algumas pessoas foram injustiçadas dentro do ambiente de trabalho. Estão sendo injustiçadas. Então, aqui eu vejo você passando por alguma dificuldade dentro do seu trabalho. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Eu vejo algum tipo de, às vezes afetou também essa dificuldade, afetou até a tua questão financeira também. Houve um desequilíbrio na tua questão financeira. Então, aqui eu vejo uma insatisfação. Muitas pessoas, a cigana vem falando que estão se sentindo insatisfeitas em relação ao trabalho, as coisas elas não estão fluindo como você gostaria que fluísse, sabe? E você tá assim, ó, igual esse 4 de copas, você tá triste, você tá melancólica, você tá frustrada, né? Há um sentimento de frustração aqui. Então, aqui a cigana vem falando que vem uma sorte para você, né? Eu vejo ela renovando a tua sorte, eu vejo ela renovando os teus caminhos profissionais, trazendo novidade, né? Trazendo algo novo. Aqui é um Ás de paus, né? Então aqui é muito a questão espiritual. Então eu vejo novas oportunidades chegando para você. Ela me falando para você não se apegar a essa energia, a esse sentimento de frustração. Se apegue com o povo cigano, tá? Se apegue com a energia cigana. Não sei se você faz algum tipo de ritual. Eu tô sentindo de falar isso, tá, pessoal? Se você faz algum tipo de ritual com o povo cigano ou para a sua cigana, enfim, né? Cada um tem sua fé. Mas se você faz, eu até recomendo, porque eu vejo ela falando sobre isso aqui, né? Dessa reconexão. Aqui ela vem falando também, né? De injustiça. Algumas pessoas sofreram alguma injustiça no ambiente de trabalho. E ela vem falando que a justiça ela vai ser feita. Você foi injustiçado. Eu não sei o que foi que aconteceu no seu trabalho, se houve algum tipo de discussão, ou se você perdeu o seu emprego. Enfim, ela vem falando que a justiça divina ela vai ser feita, né? A carta da justiça aqui, ainda mais com mais de paus em sequência do sol, aqui, com certeza, eu vejo a espiritualidade falando de justiça que vai acontecer para você.
Aqui, algumas pessoas sofreram algum problema dentro do ambiente de trabalho e foi muito injusto para você. E isso te trouxe uma escassez muito grande, sabe? Você muitas das vezes se sentiu sozinha, sozinho, entende? Eu vejo uma energia de fraqueza muito grande. Então, assim, a espiritualidade fala de um ajuste. O teu trabalho ele vai entrar em equilíbrio. Eu vejo uma reorganização, tá? E aqui, inclusive, a cigana vem falando que esse processo de justiça e reorganização em relação ao teu trabalho, eu vejo as coisas melhorando, as situações melhorando, eu vejo oportunidade chegando no teu caminho. Então, presta atenção nas oportunidades, tá? Então, assim, eu vejo novas alegrias, né? Eu vejo alegrias aqui, ó, a carta do sol, né? O sol com 10 de ouros aqui, ela vem falando de uma estrutura que vem no seu trabalho. Eu vejo mais estruturado, por isso que vem essa justiça aqui, né? Que é a reorganização. Então, ela vem falando de uma prosperidade que vem em relação ao seu trabalho. Eu vejo as coisas melhorando, se aflorando, novas oportunidades, parcerias. Vejo você muito feliz. Então, ela vem falando para você não se apegar a esse momento presente aqui, ó, essa insatisfação, que muitas pessoas estão se sentindo insatisfeitas em relação ao seu trabalho. Se você está desempregado, você vai conseguir uma nova oportunidade, você vai conseguir um novo emprego. Se movimente, porque eu vejo o povo cigano, eu vejo a espiritualidade te ajudando, te auxiliando, abrindo caminhos, tá? Então aqui eu vejo muitas pessoas, algum grupo de pessoas trabalham com a família, né? Eu vejo isso aqui também, pessoas que trabalham com a família, né? O seu trabalho é em conjunto ali com a família e tudo mais. Eu vejo que vai prosperar. Então, a cigana me falando em prosperidade não só para você, em relação ao seu trabalho, mas eu vejo uma prosperidade familiar também, tá? Então, eu vejo algum êxito. Você vai alcançar algum êxito, alguma vitória em relação ao teu trabalho que você quer muito. É algo que você quer alcançar e você vai alcançar. Eu vejo a espiritualidade ativando tua sorte, renovando teus caminhos. Interessante que, pessoal, só trazendo um relatozinho, antes de eu começar o vídeo, né, eu fiquei pensando em qual tema que eu ia abordar na leitura de vocês. E aí eu fiz uma meditação e joguei o baralho cigano, perguntando à cigana qual é o tema, né? E ela me trouxe sobre a carreira profissional, né? Então eu sempre busco nas minhas meditações e peço à espiritualidade qual o tema que as pessoas, né, aqui no nosso canal, quantas pessoas novas que virão para se inscrever e tudo mais, o que elas necessitam nesse momento saber, né? E veio sobre a carreira profissional. Então, provavelmente muitas pessoas precisam dessa mensagem, né? Enfim, então vamos lá. Então aqui a espiritualidade me falando para você ter força, né? Para você ter força. E você vai ter. Tenha autoconfiança das suas habilidades, das suas capacidades. Eu vejo isso aqui também, para você ter autoconfiança. E aqui a carta da força para mim já é uma carta de trabalho, né, pessoal? Porque ela fala sobre empreendimento. Você vai saber empreender, você vai saber vender o seu produto, oferecer, né, os seus serviços. Eu vejo muitas pessoas te procurando, né? Inclusive, olha, fecha com 3 de copas, quer dizer, você comemorando, né? Eu vejo você comemorando alguma conquista, alguma vitória. Então, a cigana me falando aqui, olha, não se apegue às frustrações, não se apegue às tristezas, porque às vezes, naquele momento presente, você acha que aquilo ali nunca vai passar, né? Então, o seu tempo não é o tempo da espiritualidade. Então, vem novas oportunidades aí no teu caminho que você não está enxergando. Muitas pessoas que se conectaram aqui não estão vendo essa oportunidade, não estão percebendo. Então, ela vem falando, olha, confie na espiritualidade, porque eu vejo novas vitórias, vejo conquistas, eu vejo reconhecimento, tá? Você vai triunfar. Sério mesmo, eu vejo você triunfando em relação à sua carreira profissional. Então, vem uma fase de equilíbrio, de ajuste, tá? E vejo justiça acontecendo, viu? A energia aqui, né, Xangô, eu vejo justiça acontecendo na tua vida. Algumas pessoas foram injustiçadas no ambiente de trabalho, né? Eu vejo a espiritualidade dando providência. Possa ser que você veja isso, né? Ou que você nem perceba, mas que a justiça vai acontecer, ela vai, tá?
Vou puxar aqui com o baralho cigano para a gente complementar a leitura, tá certo? Vamos lá. Ô, Pchá cigana, salve suas forças, minha senhora. Salve a força do povo cigano. O irmão Jubá, salve a força da espiritualidade. O que é que vem de novidade em relação ao seu trabalho? Quais são as mudanças, transformações? O que é que a espiritualidade tem para falar em relação à tua carreira profissional? Vamos lá. Eu vejo algumas pessoas tendo condições até de ajudar a família também aqui, né? Ó, gente, que incrível, né? Aqui ela vem confirmando, né? O baralho cigano vem confirmando a sorte que eu falei, né? Aqui o As de Paus, né? O As de Paus também fala dessa sorte, né? E aqui abre com o trevo, né? Aqui novamente ela falando sobre... Olha que interessante, a carta da cruz caiu em cima do sol. Aqui ela vem falando, né, a espiritualidade vem falando, que vem muitas surpresas. De novo, olha que eu falei, né? Eu acabei de falar para vocês que muitas pessoas estão aí, né? Um de vocês, ou várias, na verdade, estão insatisfeitas em relação ao trabalho, algo não está fluindo, né? Alguma coisa está acontecendo, e ela vem falando de surpresas, né? Então, vi muita coisa no teu caminho que você ainda não sabe. Então, por isso que ela vem falando para você não se apegar às aparências, né? As aparências enganam, as circunstâncias são momentâneas, né? Então, ela vem falando de surpresas. Vem uma transformação na tua sorte, ela vem transformando a tua sorte. Então, ela vem falando de algo que está oculto. Aqui o caixão com a lua, para mim, na minha intuição, eu vejo o quê? São surpresas. Surpresas que você ainda, no momento, você ainda não sabe. E que a espiritualidade vai te revelar, né? A carta da lua, aquilo que se revela, que se mostra. Então eu vejo aqui muita novidade que vem em relação ao teu trabalho, que você ainda não sabe. E são novidades muito importantes, muito positivas, né? E vejo reconhecimento também. Então a espiritualidade vem falando, né? A carta da... Interessante, porque a energia de Mãe Yansan veio aqui e ela também veio aqui embaixo, né? Para a minha carta da força também representa a energia dela, né? Então eu vejo também Mãe Yansan aqui na tua frente, né? Te ajudando, te auxiliando. Eu vejo ela te trazendo força. Eu vejo ela te trazendo, como é que eu posso dizer? Uma calmaria, né? Eu vejo ela trazendo calmaria para tua mente. Porque muitas pessoas estão com a mente um pouco perturbada, né? Com muita preocupação em relação ao trabalho. Também existe a questão financeira, porque uma está correlacionada com o outro, né? Não dá para falar sobre o trabalho, né? Não dá para falar sobre o dinheiro sem o trabalho, então um está interligado ao outro. Então muitas pessoas ela vem falando que estão preocupadas com questões financeiras, né? Porque algo no trabalho não está fluindo muito bem. Então eu vejo Mãe Yansan aqui tomando a tua frente, te auxiliando, te ajudando, tá? Então ela vem falando para acalmar seu coração. E vem muitas novidades que vão te trazer muita alegria, né? Sentimento de alegria que vai mexer com os teus sentimentos. E aqui de novo ela fecha com a carta do cão, né? A carta do amigo aqui, ela vem falando sobre o quê? De parcerias, né? Eu vejo parceria, eu vejo renovações de algumas parcerias que vêm para ti, algumas pessoas cruzando o teu caminho para te auxiliar, para te ajudar, tá? Então acalma o seu coração, porque eu vejo a espiritualidade eu vejo um movimento espiritual aqui. Não só eu vejo o sol do povo cigano, mas também eu vejo Mãe Yansan aqui, eu vejo um conjunto, né, da tua própria espiritualidade te auxiliando. Você não está sozinho, você não está sozinha. Então não se apegue às aparências, né? Não alimente os seus pensamentos negativos, tá? Olha que interessante, ver a carta do sol
né? Deixa eu tapar aqui, porque não pode estar a nudez. Então veja aqui, ó, a carta do Sol e a carta do Mago. Então eu vejo um novo recomeço na tua vida profissional, que vai te trazer muito sucesso, muitas conquistas, né? Isso cruzando o teu destino. A carta da Cruz aqui fala do teu destino profissional, é algo que já está no seu caminho, que já está predestinado, tá? Então aqui eu vejo você auxiliando, você ajudando as pessoas da sua família, né? Você tendo estratégia para ajudar através do seu trabalho também, né? De alguma forma. Então aqui, ó, a espiritualidade vem falando de uma notícia. Você vai receber algum tipo de notícia. Claro, gente, que isso aqui é muito pontual, né? Não vai ser para todo mundo. Então eu vejo algumas pessoas recebendo uma boa notícia. E essa notícia vai renovar a tua sorte. Você vai se sentir com sorte, né? Vai ser um sinal da própria espiritualidade. E você vai sair dessa insatisfação, né? Dessa tristeza, né? Então eu vejo aqui, ó, a espiritualidade falando de uma transformação de novo, né? Da tua sorte, né? Ela vem falando também de pessoas que vão cruzar o teu caminho, que vão te ajudar em relação à tua carreira profissional, novamente aqui, né? A espiritualidade confirmando. E aqui eu vejo, né? Muitas decisões que você vai tomar em relação ao seu trabalho. Algumas pessoas, por exemplo, vão querer buscar órgão na justiça, né? Para se organizar. Eu vejo algumas pessoas querendo buscar algum tipo de órgão público. Eu vejo você querendo registrar algo também, né? A Carta da Justiça fala de registros, de planejamento, de alguma organização que você quer fazer. Você buscando ver as questões de normas, tudo isso, né? Tudo que envolve papéis e documentos. Então eu vejo a espiritualidade abrindo o caminho, te mostrando quais são as pessoas que vão te ajudar, vão te auxiliar. Então você vai conseguir resolver, né? Alguma pendência, por exemplo, que envolve o seu trabalho, que envolve os papéis, documentos, por exemplo, tá? Aqui de novo, né? Falando Manhã Sã, falando sobre para você utilizar a sua inteligência, para você confiar nos seus instintos também, nas suas capacidades. Então eu vejo você conseguindo ter controle aí até dos imprevistos que vêm. Eu vejo uma renovação da tua energia, né? Em relação ao teu trabalho. Então essa energia aí de insatisfação ela vai sair, né? De novo aqui, tá vendo? A carta da escassez. Muitas pessoas estavam passando por um processo aí de escassez do trabalho, algum tipo de dificuldade, né? Que mexia muito com o teu espírito. Então eu vejo que tudo isso vai sair, tá vendo? A carta do 6 de espadas aqui, um processo de transição que você está passando, né? E eu vejo você comemorando, inclusive com seus amigos, pessoas amigas, pessoas próximas, em relação a alguma conquista num ambiente de trabalho, tá? Vamos lá, pessoal, é isso a informação em relação à primeira opção. Vamos lá para a segunda. Segunda opção, não vou repetir as cartas, tá certo? Interessante, né? Para quem escolheu aqui o quartzo rosa, seja bem-vindo à sua leitura, tá certo? Vamos lá. O tchau, cigana, salve suas forças, minha senhora. Lá, boa noite. Salve suas forças, minha senhora. Força do povo cigano. Pessoal, se você é novo por aqui, se inscreva, tá? Te convido a se inscrever no canal, se sente acolhido aqui, tá? Deixa o seu like. O que está vindo nos seus caminhos profissionais? Quais são as novidades, as mudanças? Vamos lá, vamos ver aqui. Entendi. Uau. Eita, rapaz, o que aconteceu aqui com você, hein? O que aconteceu com você no trabalho? O que é isso? É,
Nossa, muitos arcanos maiores aqui, né? Olha, aqui, nossa, eu vejo assim, muito grupos diferentes que se conectou esse cristal aqui, o rosa, né? Quartzo rosa. Eu vejo diversas situações diferentes, porque eu vejo muitos grupos que têm uma situação profissional completamente diferente um do outro, né? São várias mensagens aqui, tá? Então vamos por parte. Bom, uma parte do grupo que eu estou vendo aqui, a espiritualidade me falando em relação ao seu trabalho, que algumas pessoas, eu vejo aqui que houve algum tipo de... eu vejo você se sentindo fracassado, sabe? Eu tô falando o que eu estou vendo aqui. Algumas pessoas passaram por algum problema, alguma dificuldade dentro do ambiente de trabalho e que você se sentiu meio que derrotado, sabe? As coisas elas não saíram da maneira que você imaginava, né? E muitas das vezes você sente como se fosse uma perda de tempo. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não sei se foi um projeto que você criou e não deu certo, ou se foi alguma complicação em documentação, enfim, são várias situações, né? Algumas pessoas recebendo notícias negativas em relação ao trabalho, né? Eu não sei se é algum conflito que você tem com alguém no ambiente de trabalho também, pode ser isso aqui, tá? Alguma briga, porque eu vejo energia de discussões, né? Energia de brigas, de embates no ambiente de trabalho, pessoas que você não tem muita, a pessoa não tem muita afinidade com você. Então aqui a espiritualidade me falando que tudo isso vai chegar ao fim, tá? Então não é para você se preocupar, eu vejo uma finalização dessa fase, desse processo, tá certo? Já um outro grupo de pessoas, eu vejo aqui, né, aqui já é uma outra informação, tá, pessoal? Eu vejo aqui que a espiritualidade me falando para você não se apegar em situações que ocorreram no seu passado profissional. Porque muita coisa você está olhando para trás, né? Eu vejo isso, você está olhando para trás e você está se auto-sabotando. Eu vejo uma auto-sabotagem aqui. Porque você fica criando um monte de coisa na mente, né? Ao 7 de copas aqui, né? E você fica criando um monte de coisa na mente em relação ao seu trabalho que não existe. É uma auto-sabotagem. Porque você está se baseando muito as situações negativas que você vivenciou lá no passado. Então, muitas das vezes você fica projetando para o seu futuro, achando que isso vai acontecer, que isso vai repetir. Isso não vai repetir, tá? Então, foi um processo lá atrás que você passou e foi um momento de aprendizagem, você aprendeu. Então, deixe para trás. Então, aqui a espiritualidade, né, a carta do mundo, vem falando de uma finalização. Você não vai passar por esse processo de novo. Tá? Então a espiritualidade vem falando do fim dessa autossabotagem, dessas ilusões. Então cuidado com a ilusão, cuidado com os pensamentos ilusórios, pensamentos negativos, pensamentos associados a algo em relação ao teu trabalho que aconteceu lá atrás, ou até no momento já recente, e que você está muito apegada ao que aconteceu. Então cuidado, não alimente a tua mente com energias negativas, tá? A espiritualidade falando de uma nova fase, de um novo começo, de novo aqui, né? Uma finalização de um processo na tua carreira e o início de uma nova fase, tá? Aqui eu vejo uma desconstrução, né? A carta da torre ali, eu vejo uma desconstrução totalmente, né? Em relação a alguma situação que envolve o teu trabalho, você passando por um processo de transformação. Algumas pessoas, eu vejo que perderam o emprego. Infelizmente, eu vejo isso aqui também, né? Não são todas, né? Pode ser um pequeno grupo de pessoas. Você perdeu o emprego, né? E aí você fica apegado a alguma situação do passado. A espiritualidade me falando para você ter um pouco de paciência, porque eu vejo novas oportunidades chegando para você, tá? Já um outro grupo de pessoas, eu vejo que você eu vejo muita prudência, isso é muito bom, né? Eu vejo você querendo tomar algumas decisões baseadas na tua racionalidade, né? Eu vejo você muito prudente em relação às decisões que você vai tomar, e isso é por causa de situações, né? Da tua própria sabedoria, né? Então a carta da temperança mostra aqui também que algumas dores, tá? Eu estou sentindo isso, eu vou falar. Algumas dores que foram geradas
no teu ambiente de trabalho, elas estão sendo curadas. A espiritualidade falando de cura aqui, de restabelecimento energético, né? Então, elas estão sendo curadas, tá? Por um grupo de pessoas. Então, aqui a espiritualidade falando que isso vai ser tudo no seu tempo, né? Tem que ter paciência também, né? Eu vejo, a temperança fala muito de paciência, de você ter calma, né? Aqui, eu vejo a espiritualidade trabalhando principalmente as tuas emoções, tá? Aqui, deixa eu puxar algumas cartas só para ver uma coisa aqui, deixa eu ver. Vou continuar aqui. Sua carreira profissional nas cartas. Vieram muitas situações diferentes aqui nesse baralho, né? Nesse contexto. Essa opção ela veio bastante distinta da primeira opção. Tá, entendi. É isso mesmo. Aqui, a espiritualidade fechou com carta do pendurado, né? Pelo menos na primeira opção de cartas. A primeira mão de cartas. O que a espiritualidade vem falando aqui? O pendurado e a temperança, quer dizer, você está passando por alguma dificuldade no seu trabalho, certo? A carta do pendurado vem dizendo o que para ti? Que você é um momento de sacrifício, né? Você está se sacrificando de uma certa forma para você se doar em relação ao seu trabalho. Você está fazendo o possível, você está se dedicando, você está trabalhando, né? Às vezes até mais do que você devia. E isso não vai ser em vão. A espiritualidade continua com 7 de ouros aqui, quer dizer, toda a sua dedicação, a espiritualidade ela está vendo. Ela não vai ser em vão. Eu vejo uma colheita chegando para você. Então aqui o pendurado mostra que muitas das vezes você até deixa de fazer outras coisas que você gostaria de fazer. Então existe também uma renúncia, né? Toda escolha requer uma renúncia. Então eu vejo você renunciando até algumas situações, às vezes você também até deixando de ir para alguns lugares, você deixando até de fazer alguns gastos que você queria fazer, alguns investimentos que você queria fazer, porque a espiritualidade também fala de questões financeiras aqui. E muitas das vezes você teve também alguns prejuízos financeiros por causa do seu trabalho. Eu não sei se foi um investimento que você fez, não deu certo, né, em relação ao seu trabalho. Eu não sei se você comprou um produto, não deu certo. Enfim, a espiritualidade me falando, a carta da temperança aqui falando para você ter um pouco de paciência, que algumas coisas parecem que estão andando lentamente, mas na verdade eu vejo que é uma preparação. Então eu vejo a espiritualidade preparando algo muito bom para você. Então eu vejo uma colheita chegando, né? O 7 de ouros aqui, uma colheita, né? Daquilo que você plantou lá atrás, quer dizer, esse enforcado aqui é um momento de dedicação mesmo, né? De muita luta, de muito sacrifício por sua parte, né? Você ali se dedicando dia e noite, noite e dia em prol de algum tipo de projeto, em relação ao teu trabalho, serviço, você deixando de fazer até outras atividades para se dedicar exclusivamente a isso. A espiritualidade falando desse reconhecimento, a espiritualidade percebe essa dedicação, esse esforço seu. Então, não se preocupe, porque eu vejo que aquilo pelo qual você se dedicou, que você está se dedicando, vem uma recompensa no seu caminho, tá? Isso mesmo, gente. 10 de espadas. Quer dizer, é um sofrimento, né, que vai chegar ao fim. Muitas pessoas sofrendo dentro do ambiente de trabalho. Eu vejo algumas pessoas viajando também a trabalho, né, para resolver alguma situação em outra cidade, e você vai conseguir resolver. Olha que interessante, olha, saiu 7 e fechou com 9, tá vendo? Então, assim, é uma colheita que vem para você. Eu vejo novas propostas chegando para você também, né? Eu vejo novas parcerias chegando. Você vai ficar com um pouco de dúvida se você vai aceitar ou não essa proposta. Então, assim, o conselho aqui que é para você pensar primeiro, né? Reflita, né? Ainda mais que vir com 2 de paus aqui, falando de reflexão. Então, reflita primeiro sobre essa situação antes de você tomar a decisão, porque em alguns momentos eu vejo você com dúvida, né? Se você aceita ou não.
mas que vem parcerias para ti, vem. Eu vejo novas negociações, eu vejo parcerias, eu vejo algumas pessoas viajando, como eu falei, para resolver uma situação em outra cidade e tende muito a dar certo. Eu vejo a espiritualidade te protegendo no caminho, tá? E, inclusive, eu vejo parcerias que você vai fazer e que vai dar muito certo mesmo, e que vai te trazer uma recompensa financeira muito grande, tá? Então eu vejo um crescimento, uma expansão, né? Na tua carreira profissional. Algumas pessoas, né? Um pequeno grupo de pessoas, eu vejo aqui, o que eu posso falar? Você iniciando algo novo. Aqui eu não vejo que você vai desistir do seu trabalho, não. Mas eu vejo algumas pessoas querendo agregar, talvez aqui, né, veio duas cartas do número 2 aqui em sequência, ainda mais com o louco e depois o 2 de novo aqui. Para mim, na minha intuição, eu percebo que algumas pessoas vão querer seguir talvez uma nova área, uma nova carreira profissional. Então, aqui não é que você vai desistir do serviço que você faz hoje, mas eu vejo você agregando algo novo. Então, muitas pessoas eu vejo que ou já tem, tá, pessoal? Aí você adapta. Ou você já tem dois trabalhos, ou mais de dois, né? Duas profissões, duas carreiras, ou você vai ter, né? E eu vejo que essa nova profissão que você vai adicionar, que você vai agregar, né? Nossa, é capaz de ser a principal, no sentido de trazer mais, de crescimento, de expansão, né? De trazer mais sucesso. Eu vejo que é algo que vai fluir na tua vida, entende? Vai te trazer uma prosperidade financeira. Então vai ser como se fosse um trabalho que vai ser a base, né? Vai ser o principal para você, né? Então, muitas pessoas, eu vejo algumas pessoas aqui, ou você já tem dois trabalhos, você atua em duas áreas, ou você vai pensar em adicionar, em agregar uma nova área de conhecimento. E aqui vai dar muito certo. Então, você que já está pensando aí em criar um novo projeto, né, fazer algum tipo de renovação em relação ao teu trabalho, fazer algum tipo de mudança, ou adicionar algo completamente novo, se você está se sentindo insegura, não se sinta, porque eu vejo que é algo que vai dar muito certo, eu vejo que é algo que a espiritualidade mesmo está aí, vai estar te intuindo, vai estar à tua frente, te auxiliando, te ajudando. Então, vai ser algo assim, pelo que eu vejo nas cartas, vai ser algo completamente ousado, né? Vai ser algo bastante novo, ousado, vai ser, eu vejo muito a criatividade também aqui presente, tá? E eu vejo você, como é que eu posso dizer, em relação a essa nova área, esse novo emprego, vamos chamar assim, eu vejo você se sentindo leve, eu vejo você se sentindo bem, é algo que vai te fazer, você vai fazer com muita paixão, entende? Com muita paixão, com muito amor, né? Muita dedicação, é algo completamente leve para ti. Eu não vejo um peso, muito pelo contrário, eu vejo você se sentindo muito bem com o que você faz, tá? Vamos complementar aqui com o baralho cigano. Eu não vou repetir as cartas, né? O baralho, a outra parte está ali, tá? Ô, Tchá Cigana, salve suas forças, minha senhora, salve força do povo cigano. Vamos ver o que é que vem na tua carreira profissional. Interessante, essa última opção, ela veio bastante complexa e trouxe diversas situações diferentes, né? São muitas situações, tem pessoas, tem públicos aqui de diferentes contextos, né? Vamos ver o que é que vem em relação à tua carreira profissional. Então, se você quer ser ousado, né? Ousada em relação à tua carreira profissional, ao seu trabalho, em agregar algo completamente novo, não tenha medo, tá? Não tenha medo, siga em frente, porque eu vejo a espiritualidade abrindo caminhos para você, para que as coisas elas possam ser organizadas, para que as coisas elas possam acontecer na tua vida, tá? Ó, eu falei da espiritualidade, quem aparece aqui? A carta da espiritualidade, né? Uma confirmação aqui, ó. Gente do céu, a carta da carta, tá vendo? Aqui é a espiritualidade falando, né?
Exu apareceu aqui. É ele mesmo. Ele dizendo, sou eu mesmo. Laroye, Exu. Laroye. Bom, vamos lá, ó. Aqui, pessoal, eu vejo, nossa, a espiritualidade na tua frente, né? A própria espiritualidade falando aqui, ó. Para mim, a representação, que já me acompanha há um bom tempo, né, aqui no canal, sabe que para mim a representação da espiritualidade é a carta do buquê, né? E eu vejo junto com a carta, né? Olha que interessante. Aqui é a espiritualidade falando, né, confirmando para vocês sobre essas mudanças que vêm em relação à tua carreira profissional, aos teus compromissos, né? Algumas pessoas, pelo que eu vejo, né, a carta da espiritualidade, ainda mais junto com o anel aqui, eu vejo que o teu trabalho é um propósito, né? Faz parte de um propósito espiritual, entende? Faz parte de um contrato, uma parceria que você fez lá em cima, né? Vamos dizer assim, com a espiritualidade. Então, é uma missão. Muitas pessoas que se conectou a esse baralho, o seu trabalho é uma missão espiritual, né? Para auxiliar outras pessoas, para também te auxiliar na tua evolução aqui na Terra, tá? Aqui eu vejo Exu, né? Eu vejo Exu aqui, te guiando, te trazendo alguns esclarecimentos que você precisa. Eu vejo ele abrindo caminhos para ti, trazendo novas parcerias. Lembra das parcerias que eu falei? Então eu vejo que é ele que vai estar trazendo novas parcerias para você, né? Eu vejo uma nova fase chegando no teu caminho profissional, tá? De novo, a carta do buquê aqui, eu vejo surpresas, né, chegando para ti. Eu vejo você conseguindo resolver algum papel, questões de papéis, documentação, tá? Eu vejo ele te ajudando a ter novas conquistas, né? Conquistas tanto materiais como você se sentir realizado mesmo. Eu vejo você conseguindo alcançar algo muito importante em relação à tua carreira profissional, né? E fez com a carta de Ogum, né? Fez com a carta da vitória, do reconhecimento. Então eu vejo um movimento. Às vezes, alguns momentos eu vejo que vai ser alguns movimentos aleatórios, que vai te surpreender, inclusive, né? A carta do chicote, falando de aleatoriedade ali, no teu caminho, tá? Que vão ser o próprio sinal da espiritualidade. Então, aqui, o sol com os caminhos, quer dizer, você vai estar sabendo exatamente o que fazer. Eu vejo com a mente... eu vejo você focada, sabe? Focado. Independente se você é homem ou mulher. Eu vejo vocês aqui focados nos seus objetivos. E eu vejo Exu na tua frente, protegendo teus caminhos, protegendo teus projetos, né? Ele te ajudando a ter novas parcerias, a se conectar com novas pessoas. Ele vai estar te ajudando também no processo de comunicação, né? Levar essa comunicação, ainda mais a carta dele junto com as cartas e o anel fala de comunicação aqui. Ele vai estar te ajudando a se comunicar mais, a alcançar um novo público, novas pessoas, tá? Interessante aqui, viu? Então ele vem falando de uma vitória que vem chegando para ti. Então se conecte com a espiritualidade. Eu vejo eles muito próximos de você, a tua ancestralidade. Eu não sei qual é a sua fé, tá? Vamos ver aqui mais informações. Aqui, novamente, aqui a espiritualidade vem falando que você vai recuperar tudo aquilo que você você deu como perdido, sabe? Principalmente na questão financeira. Eu não sei se você fez algum tipo de investimento que você perdeu em relação ao seu trabalho, alguma situação que você se sentiu aí fracassado, que te trouxe insatisfação. A espiritualidade falando que você vai recuperar tudo isso. Você vai se sentir vitorioso. Aqui o 5 de espadas junto com o 7 de ouros e aqui a carta da espiritualidade. Aqui a espiritualidade falando para você que você vai recuperar tudo aquilo que você perdeu, né? Todo o tempo perdido, tudo aquilo que você sentiu que não deu certo em relação ao seu trabalho. Algumas pessoas eu vejo, inclusive, que perderam o emprego. Você vai conseguir um novo emprego, uma nova oportunidade, né? E aqui a espiritualidade vem falando de alguns problemas, algumas dificuldades que pode surgir aí no teu caminho, que a espiritualidade vai te ajudar a tomar algumas decisões, fazer algumas escolhas em relação a esses compromissos, tá? Algumas coisas que elas vão
fugir um pouco dos teus planejamentos, você vai ser guiado, você vai ser guiada para tomar a decisão certa em relação a isso, tá? Aqui de novo, gente, olha que interessante, a carta da carta, né? A carta do 10 de espadas e o 7 de copas. Quer dizer, lembra da ilusão que eu falei lá no início, no começo da leitura? Que eu falei para vocês, olha, cuidado com a ilusão, né? Com a fantasia, coisas que você fica criando em relação ao seu trabalho. Ah, vai acontecer isso em relação ao meu trabalho. Ah, isso não vai dar certo. Isso vai chegar ao fim. O 10 de espadas aqui, tá vendo? Para mim, o 10 de espadas é a carta mais negativa do tarô inteiro. É o 10 de espadas. Porque aqui o sofrimento, ele é radical, né? Então eu vejo que parte desse sofrimento é você mesmo que vai colocar um fim, né? Eu vejo a espiritualidade te guiando para você mesmo, você mesma, colocar o fim nessas ilusões, nessas fantasias. Tá? A carta da carta vem falando sobre isso, né? A mensagem da própria espiritualidade, o próprio baralho falando aqui também, né? Às vezes é o baralho que fala, né, gente? Não sei se vocês já perceberam isso, mas às vezes é o baralho que fala. Aqui, ó, de novo, o Exu vem falando para ti que você vai começar algo completamente novo, né? Em relação à tua carreira profissional. A carta da dualidade, né? A carta dos pássaros. Então, é algo completamente novo. Mas aqui, ó, interessante que quando a gente estuda o louco, né? No tarô, o louco às vezes tem um pouco de irresponsabilidade. Mas aqui Exu vem dizendo que você não vai ser irresponsável em relação ao seu trabalho. Veio com o cavaleiro de ouros, quer dizer, você sabendo o que fazer, você tendo responsabilidade na tomada de atitude, nas suas ações em relação ao teu trabalho. Então você vai começar algo novo, você vai seguir uma nova caminhada, vai ser muito guiado por ele, por Exu. Ele que vai estar abrindo teus caminhos, né, nessa nova jornada, nesse novo emprego, nessa nova área que eu falei lá no início para vocês, lembra? Eu falei? Aqui vem novas parcerias, né? Novas parcerias, novas propostas. Aqui, para mim também, a carta do Cavaleiro de Copas, eu vejo que possibilidade de um novo amor também, né? Eu vejo paqueras dentro do ambiente de trabalho, tá? Para algumas pessoas, não é para todo mundo. Ó, lembra que eu falei do restabelecimento da tua energia, que muitas pessoas vão passar por um processo de cura, de restabelecimento. Eu vejo isso acontecendo aqui, né, a carta do Sol. E muitas parcerias que você vai fazer, né, o 2 de copas aqui, muitas parcerias que você vai fechar vão ser parcerias prósperas, que vão crescer, que vai ampliar, tá? E que vai se manter na tua vida, tá? Aqui, de novo, né? Algumas pessoas que perderam o emprego, né? Por algum problema dentro do ambiente de trabalho, eu vejo que tudo isso vai ser desconectado da tua vida. Eu vejo algo novo chegando, tá? E olha que bonito, né? Olha que bonito a finalização do teu jogo. Vem a carta do cavaleiro, a carta de Ogum aqui, tanto de Ogum, e para mim também representa a energia de Exu, seu tranca-ruas também, para algumas pessoas. Aqui eu vejo eles falando assim, olha, o teu sacrifício, né? Ó, de novo que eu falei do pendurado, lembra que eu falei do pendurado, do sacrifício? Alguns sacrifícios, algumas renúncias, né? Muitas pessoas tiveram algum prejuízo financeiro no trabalho, né? Perdas financeiras também, né? Alguma dedicação sua vai ter uma recompensa ao 9 de ouros aqui, né? Então, muitas vitórias virão para você e vem rápido, tá? A carta do cavaleiro aqui é um movimento muito rápido, porque é uma carta de movimento, é uma carta de ação, né? Apesar do 9 de ouro ser uma carta mais lenta, né? O naipe de ouro é um pouco mais lento, só que vem com o cavaleiro, né? Então eu vejo um movimento rápido que vem na relação do seu trabalho. Então eu vejo uma colheita, eu vejo as coisas prosperando. Então a espiritualidade vem falando para ti que vem muitas mudanças, vem muitas novidades no teu caminho profissional, é para você se preparar, porque eu vejo as coisas acontecendo no teu trabalho, as coisas evoluindo, tá? E para melhor, tá certo? Bom, pessoal, essas são, né, as mensagens. Eu espero de coração que eu tenha auxiliado, né? Que a espiritualidade abençoe cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro.